Vamos lá, galera. Que tal expondo uma balinha? Deixa eu voltar, ó. Tô grande agora, hein? Tô grande. Então, voltando para mais um bloco. Vive pertinho do céu. O valor... Desce, Rian. Vive pertinho do céu. O valor do diminutivo no vocábulo sublinhado se repete em... Vive pertinho do céu. Eu quero você pertinho de mim. Galera, pertinho não é bem pertinho? Esse pertinho não traz uma ideia de intensidade, muito perto? Pois é. Veja, o valor do diminutivo no vocábulo sublinhado se repete em a favela é um lugarzinho bonitinho. Veja que nesse caso, pô, bonitinho. Eu li bonitinho, é bonito, lugarzinho bonito. Lugarzinho, que é um tom mais afetivo, dando uma ideia de lugarzinho, pode até se entender como lugarzinho pequeno, né? Mas nesse caso é muito mais a questão de afetividade, né? Os barracõezinhos das favelas, cara, são coloridos, né? Dando um tom também mais suave. A subida para os morros está coberta de papeizinhos, né? Papeizinhos pequenos. A polícia chegou rapidinho, rapidinho, ou seja, muito rápido. Percebeu que nesse caso, diminutivo de rápido, não é ideia de grau, na verdade, é grandão, casarão e casinha, não é isso? Não, esse rapidinho dá a ideia de intensidade da mesma forma que pertinho. Pertinho do céu é muito perto do céu. E se a polícia chegou rapidinho, quer dizer que ela chegou muito rápido. É claro que da mesma forma que no enunciado, a letra D de dado traz a ideia de intensidade. E eu não sei se vocês se ligaram, perto é advérbio e rápido é advérbio. Ambos, no caso perto é advérbio de lugar, rápido é advérbio de modo, seriam dois advérbios intensificados. Muito perto, pertinho. Muito rápido, rapidinho. Só para confirmar, a Lourinha ganhou o concurso de beleza. Nesse caso está relacionado não à ideia de intensidade, né? Mas nesse caso com a ideia de, novamente, um tom mais gracioso, né? Ou às vezes, dependendo do tom, pode ser a Lourinha aí, ó. Lourinha, com a ideia de depreciar, mas de qualquer forma, na ideia de intensidade, correto? Questão número 88, letra D de dado. Vamos para a questão número 89. Segundo o segundo parágrafo do texto, a semelhança entre a imagem da favela do samba de Erivelto e a imagem das favelas de hoje é... Vamos ler o texto, especificamente o segundo parágrafo? Barracão de zinco sem telhado, sem pintura lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Os versos do samba Ave Maria do Morro, composto em 1942 por Erivelto Martins, revela uma época que a favela era sinônimo de beleza e melancolia. Da mesma forma que a visão era errada na década de 1930 a 1950, hoje também as favelas, em especial as do Rio de Janeiro, não são reduto do crime organizado, como noticiam os meios de comunicação social e faz supor a nossa vã filosofia. Segundo o segundo parágrafo do texto, a semelhança entre a imagem da favela, do samba de Erivelto Martins, ou seja, aquela imagem idealizada, que era um lugar bonito, né, tranquilo, de paz, e a imagem das favelas de hoje, que dizem que é lugar de bandido, que é local do crime organizado, ou seja, não é pesado como está dizendo hoje, não é romântico como era idealizado por Erivelto, ou seja, ambas as visões são o que? Beleza melancólica, não, isso é do primeiro. Uma visão idealizada, a consideração preconceituosa, a conceituação falsa e o estereótipo estereótipo romano, não, romântico. O que acontece? A beleza melancólica é relacionada ao texto do Erivelto. A visão idealizada também é aquela coisa romântica e tal. Quando a gente fala idealizada, é próxima do ideal. Então isso não pode ser relacionado à imagem das favelas de hoje. Consideração preconceituosa, sim, na segunda, na atual, não na primeira. Conceituação falsa, veja só como é bem escolhido o termo, né? Conceito. O conceito de favela antigamente era romântico, de hoje é preconceituoso. Ou seja, ambas são falsas. Não era aquela maravilha, aquele romantismo todo mencionado na música do Erivelto,
mas também não é toda essa violência que usam ao dizer que favela é lugar de bandido. Nesse caso, vocês perceberem, estereótipo romântico da letra E é vinculado ao primeiro, ou seja, cada uma das opções ou se refere ao primeiro ou se refere ao segundo. Somente a letra D de dado pode ser algo referente aos dois. Nos dois casos, uma conceituação falsa devido à forma generalizada, né? Porque ele fala que tudo é romantismo na favela e tudo é violência na favela. Claro que os conceitos são falsos, são errôneos. Resposta da 89, letra D de dado. Vamos para a 90? A 90 diz o seguinte: a frase abaixo que o verbo destacado apresenta regência diferente da dos demais é. Quando a gente fala em regência, galera, lembra da seguinte: existem verbos e nomes que pedem ou não complemento. Verbos que pedem complemento são verbos transitivos. Nomes que pedem complemento, na verdade, quando a gente fala em nome no português, complemento pode... Opa, calma aí. Deixa eu botar bonitinho aqui o esquema. Complemento no português pode ser de verbo ou de nome. De verbo é chamado de objeto, lembra disso? Que pode ser direto ou indireto, devido a uma presença de preposição. Direto sem preposição, vamos colocar? Sem preposição. E indireto com preposição. Complemento de nome é complemento nominal. E o complemento nominal é sempre preposicionado. Beleza? O detalhe é que os nomes no português não precisam ser somente substantivos, podem ser substantivo, adjetivo e advérbio. Beleza? Então, quando eu falo em regência diferente dos demais, a gente está vendo se os verbos pedem ou não complemento. Se os nomes pedem, não é todo nome que pede complemento, não é todo verbo que pede complemento. Quando a gente fala em regência, vamos lá. Lá não existe felicidade de arranha-céu. Vamos colocar na ordem? Felicidade de arranha-céu não existe lá. Felicidade de arranha-céu é sujeito do verbo existir. Correto? Então, nesse caso, quem existe, existe. O verbo existir é um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não pede complemento. Eu existo, já tem sentido completo, não preciso completar o sentido do verbo intransitivo. Pois quem mora lá no morro, a ideia do verbo morar é interessante. Porque quando eu dou aula, eu sempre pergunto assim, gente, quem mora, é automático alguém fala, em algum lugar. Pois é, mas se eu falo que eu moro mal, se eu falo que eu moro com meus pais, vocês concordam comigo que eu não estou dizendo onde eu moro, mas ao mesmo tempo a informação é completa? Moro com meus pais, não é onde eu moro, é com quem eu moro. Eu moro mal. Mal não é o lugar em que eu moro, é como eu moro. Então, por isso que a gramática diz que quem mora, mora, quem mora, reside. O verbo morar não pede complemento, ele também é um verbo intransitivo, beleza? Então, eu já tenho dois verbos intransitivos. Olha o que pede o enunciado. A frase abaixo, que o verbo destacado apresenta regência diferente das dos demais. Ou seja, eu já imagino que a A e a B não sejam gabarito. Porque se eu tenho dois verbos intransitivos, provavelmente todos também o serão, com exceção de um. Já vive pertinho do céu. Quem vive, vive, gente. O ser humano vive. Viver é um verbo que não pede complemento. Então, nesse caso, já vive pertinho do céu. Pertinho do céu é onde se vive. O verbo viver é intransitivo. Beleza? Ninguém chora. Eu choro, tu choras, ela chora muito. Veja que quem chora, chora. O verbo chorar também é um verbo intransitivo. Ora essa, galera. Já apresentei 4 alternativas e em todas elas o verbo é intransitivo. Lembra do verbo haver com sentido de existir? O verbo haver, não há tristeza. Se eu tiro o haver e coloco existir, não existe tristeza. Só que nesse caso, quando eu falo não existe tristeza, o sujeito é tristeza. Tristeza não existe. Agora, o verbo haver com sentido de existir, ele é um verbo impessoal que não tem sujeito. Então, tristeza aí, galera, é a coisa que não há. Haver aí é um verbo transitivo direto. E tristeza, consequentemente, é o seu objeto direto. Vejam que todos os complementos, os verbos de todas as alternativas, são verbos intransitivos para um pedido de complemento. Com exceção da letra E, em que se pede um complemento sem preposição, por isso é um verbo transitivo direto. Consequentemente, tristeza é objeto direto. Resposta da nossa questão é letra E.
Beleza? Vamos para a questão número 91. Foi, não é para fora não. Logo depois chegariam os soldados que haviam lutado na Guerra de Canudos no sertão nordestino. Com essa frase, o autor do texto mostra aqui. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vou apresentar uma parênteses para contar. Eu já tinha ouvido falar, ó, o texto, vou até voltar aqui. O texto diz. A primeira favela carioca foi a do Morro da Providência, antigo Morro da Favela. Olha só que interessante. Morro da Favela, porque em cima do morro crescia uma plantinha chamada favela. E esse projeto de comunidade foi feito de uma forma, que acho que isso é dito no texto, né? Para limpar as regiões centrais da cidade. A gente está falando do final do século XIX. Boa parte dos escravos, depois da libertação, depois da abolição da escravatura, foram libertados e a pergunta é, e agora, para onde é que eu vou? Então muitos deles viviam pelas ruas. E a região ali da Praça 11, no Rio de Janeiro, aula de história, ficava repleto de pessoas, aquele local, ficava repleto de pessoas morando pelas ruas, né? As pessoas moravam por ali e, obviamente, muitas delas faziam suas necessidades por ali, o que dava uma impressão muito ruim à cidade, né? Um cheiro, um aspecto muito ruim. Então, por conta disso, não sei se vocês sabem onde é o Morro da Providência, é exatamente do outro lado da linha do férrea. A gente está do lado de cá, onde fica a Presidente Vargas, do outro lado, e aí a providência tomada foi jogar lá para o Morro da Favela, para o morro onde tinha aquela plantinha. A providência tomada foi essa. E a outra situação foi os soldados vindos da Guerra de Canudos não tinham para onde ir, tinham perdido suas casas, enfim. Eu também ouvi falar que muitos dos presos de guerra vindo do Nordeste também chegaram ao Rio depois de um tempo presos, foram libertados e não tinham como voltar para o Nordeste, para o sertão, para a Bahia, e ficaram também por ali, por aquelas regiões. Então, nesse caso, foi uma providência tomada. Quando ele fala, logo depois chegaram os soldados que haviam lutado na Guerra de Canudos no sertão nordestino, com essa frase, o autor do texto mostra o quê? Que, para cada situação, aquele lugar era uma alternativa, uma forma de solucionar problemas. Vamos lá? Desde cedo as favelas foram local de confronto? Não. B, as autoridades nunca compreenderam socialmente as favelas. C, as favelas foram fruto de uma necessidade de moradias. D, a polícia sempre se preocupou com a segurança nas favelas. E E as comunidades sempre consideraram as favelas como espaço fora da lei. Muita gente marca a letra B. Quando fala as autoridades... A letra A não tem o menor sentido. Lugar de confronto, por quê? Porque foram soldados? Não. As autoridades nunca compreenderam socialmente a favela. Isso é uma realidade, mas não vinculado ao fato destacado no enunciado. O fato deles, dos soldados vindo da Guerra de Canudos irem para lá, para a favela, não quer dizer que as autoridades nunca compreenderam socialmente as favelas. Não, pelo contrário. As sociedades viram aquilo ali como uma alternativa, como uma solução para pessoas que não tinham como resolver o seu problema de falta de moradia. Então, veja a letra C, as favelas foram fruto de uma necessidade de moradia. Então, para resolver esse problema, elas jogavam as pessoas para aquela região para evitarem tais situações que gerariam conflito, não conflitos, né? Problemas para a imagem da cidade, né? D, a polícia sempre se preocupou com a segurança das favelas. Não tem nada a ver, porque mandou soldado para lá? De jeito nenhum. As comunidades sempre consideraram as favelas como espaço fora da lei. Não é o fato de ter mandado os soldados para lá. Isso é importante, ó. Muita coisa você pode concluir de maneira pessoal e vai fazer com que muitos de vocês relacionem essas afirmativas ao seu pensamento, às vezes também errôneo, de favela. O que eu quero chamar a atenção é que ele está falando do trecho destacado no enunciado. Veja lá em cima, ó. Logo depois chegariam os soldados que haviam lutado na Guerra de Canudos no sertão nordestino. Com essa frase, o autor do texto mostra o quê? Que assim como foi para as pessoas que viviam ali nas ruas, aquilo foi uma providência, uma saída para essa necessidade, para os soldados de Canudos, eu falei, pô, e agora, o que a gente faz? Para onde vai? Ó, tem espaço lá. Necessidade a ser solucionada, manda para lá.
Beleza? Então, nesse caso, a gente está resolvendo também a questão número 91. Resposta letra C, pois as favelas realmente foram uma solução para problemas de moradia, foram frutos de uma necessidade de moradia, beleza? Resolvemos mais um bloco de questão, galera. Tá faltando bem pouquinho. Vamos continuar firmes e fortes, tem ainda mais coisa pela frente. Vamos que vamos. E aí, galera, vamos lá, mais um bloco de questões. Vamos para a questão número 92. Estamos falando sobre o texto acerca das favelas. E diz o seguinte, a questão 92. Ao dizer que o Morro da Providência se chamava anteriormente Morro da Favela, e ao dar o nome de um cortiço da época Cabeça de Porco, o autor do texto documenta o seguinte fato linguístico: A. A mudança entre nome próprio e nome comum. B. A explicação do significado dos substantivos comuns. C. A presença da língua formal nas classes menos favorecidas. D. A preocupação com a correção gramatical. E E. O preconceito linguístico contra a variante coloquial. Vamos por parte. Essa questão da letra E, o preconceito linguístico contra a variante coloquial, não existe. Claro que é uma realidade do cotidiano, né? Que é as pessoas criticarem a variante utilizada em determinadas comunidades, que é uma variante social que muitas vezes quebra a norma, e isso é mal visto. Isso é, obviamente, uma coisa que existe no cotidiano, mas que não é o que o texto está falando. Se vocês perceberem, Morro da Providência, eu contei a história, que era uma providência tomada, favela é o nome da plantinha, e Cabeça de Porco é o nome dado ao cortiço. Prestem atenção, Morro da Providência, o nome do morro vem de um substantivo, providência, que é um substantivo comum, e acabou virando o nome próprio da favela, do morro, né? Morro da Favela. Veja que favela é o nome de uma planta, não é um nome próprio. É o nome popular de uma planta que se tornou o nome próprio do lugar. Cabeça de Porco. Dois substantivos comuns, cabeça e porco, que se tornaram o nome próprio daquele cortiço. Percebeu o que está acontecendo? São substantivos comuns que acabam se tornando o nome dos locais. Claro que a resposta é a letra A mudança entre nome próprio e nome comum. Mas é óbvio que eu não vou ficar sem... Tem gente que fala assim, óbvio, para ele é sempre óbvio, né? Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, pelo que ele está discutindo, vamos fazer então por exclusão. A explicação do significado dos substantivos comuns. Ele não está explicando. Eu expliquei que providência derivou da ideia de providência ser tomada devido à necessidade das pessoas de conseguirem lugar para morar. Favela é o nome da planta. Eu falei isso, o texto não fala. Entende? Eu estou acrescentando. Agora, o autor do texto documenta o seguinte fato linguístico: explicação, não houve explicação do significado dos substantivos comuns. C. A presença da língua formal nas classes menos favorecidas? Não. Porque a linguagem nas classes menos favorecidas, a presença da língua formal? Não. Existe formalidade nas classes menos favorecidas? Não, ele está falando sobre isso ao falar sobre isso. Não, a ideia não é documentar isso. A preocupação com a correção gramatical, veja que nesse caso é a mesma coisa. Não há uma preocupação. A ideia é simplesmente aproveitar situações. Eu acho muito interessante quando o nome, eu adoro. Inclusive nomes de locais que são oriundos de questões linguísticas, por exemplo, Realengo, que era Real Engenho, né? Engo, Real, aqui como é que vinha no bonde, olha como é que vinha no bonde. O bairro do Real Engenho, aqui ó, Realengo, entendeu? Assim como a vila de 5 alqueires, que virou Vila Valqueire, ao 5 em romano aqui, ó, que virou Vidival, Alqueire, 5 Alqueire, Valqueire, e assim vai. A questão aí é que palavras como providência, favela, cabeça, porco, viraram nomes comuns que se tornaram nomes próprios dessas regiões, entenderam? Desses lugares. Então, o fato linguístico documentado aí é exatamente isso, a mudança entre nome próprio e nome comum. Por isso, a resposta é a letra A. Beleza?
Vamos para a questão 93. A questão 93 a gente já fez algumas vezes aqui. Volto a dizer, e já disse assim, volto a dizer porque assim, eu já repeti isso várias vezes durante esse curso inteiro. É dos assuntos que mais caem em prova de português. Conectivos, valor semântico de conectivos. Lembrando que as conjunções podem ser de dois tipos. Lembra? Subordinativas e coordinativas. As coordinativas são de 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Essas são as 5 coordenativas, entendeu? Conjunções. E tem também as subordinativas: causais, concessivas, consecutivas. Parece que tem um tio em consecutivas ali, né? Deixa eu apagar essa porcaria aqui, apaguei. Conformativas, lá vem a letra do demônio, hein? Ó, para não sair do lugar. Conformativas, condicionais, são hífen, tá? Comparativas, proporcionais, finais, temporais e integrantes. Jesus, que letra horrível. Gente, desculpa, mas escrever aqui com a letra bonita, eu normalmente tenho a letra mais bonitinha, acho que vocês já viram. Quer ver quando eu escrevo aqui, ó? Rian, ó. Mas toda vez que eu escrevo assim, eu fico empurrando a tela, então não posso escrever assim sempre, né? Porque senão toda hora sai, até você já vendo várias vezes isso aqui diminuir, descer e mudar para o slide seguinte, mas vamos lá. Não vamos ficar me desculpando, não, tá acabando já isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 conjunções subordinativas. Somente uma delas não tem valor semântico, que são as conjunções integrantes, que introduzem as orações substantivas, só podem ser o Q e o C, meros conectivos fonéticos, não tem ideia, não tem valor semântico, não tem um significado específico. Já as outras 9 você tem que interpretar, por exemplo, vejam só, segmento sublinhado atrás a ideia, então ele quer a ideia, o valor semântico. O romantismo era tão grande que os compositores Cartola e Carlos Cachaça, ambos moradores do Bordão Mangueira, Rio de Janeiro, e Hermínio Belo de Carvalho compuseram o samba Alvorada. O romantismo era tão grande, se não me falha a memória, já dei essa dica para vocês, era tão grande que o fato do romantismo ser tão grande na época fez com que eles compusessem o quê? Um samba. Um fato levou ao outro, estamos falando uma relação de causa aí com sequência. Resposta letra. Qual a letra? B de bola. O detalhe aí, queridos, é o seguinte. Qual foi a dica que eu já tinha dado anteriormente? Toda vez que a oração for consecutiva, ou seja, que esse que tiver valor de consequência, obrigatoriamente na oração principal tem que ter um termo intensificador. O Rian falou tanto que ficou rouco. Olha o tanto. A consequência foi ficar rouco. Ele falou tanto que ficou rouco. Consequência tem que ter falado tanto. Então, sempre que eu tiver uma conjunção de valor consecutivo, ou seja, com ideia de consequência, obrigatoriamente na oração principal, para você ratificar a ideia, você tem que ter um termo intensificador. Está confirmado aí o tão de tão grande, então a resposta é a letra B. Não é causa, porque para ser causa tem que ser um fato anterior, não é? Que no caso é o contrário, a composição veio depois desse romantismo. Comparação não é, porque eu não estou comparando nada, eu estou falando que um fato gera o outro.
Concessão, lembrando que a ideia de concessão é um fato, não impede o outro. Embora isso aconteça, embora isso exista, isso vai acontecer, ou seja, um fato não impede que o outro aconteça. Embora chova, eu sairei. O fato de chover não será um empecilho para eu sair, não impede outro fato. E finalidade é o objetivo. Eu estudei para que fosse aprovado, para que conseguisse aprovação. Essa é a finalidade para eu ter estudado. Beleza? Então, questão número 93, a resposta é letra B, ideia de consequência. Beleza? Vamos para a questão número 94, que diz o seguinte: os versos do samba Ave Maria do Morro, composto em 1942 por Erivelto Martins, revelam uma época. A frase abaixo, em que a vírgula é empregada pelo mesmo motivo, porque é utilizada nessa frase, o texto é. Vamos então fazer o seguinte: vamos para o enunciado entender por que existe aquela vírgula. Os versos do samba Ave Maria do Morro, composto em 1942 por Erivelto Martins, revelam uma época, galera. Quem foi Não. Quem foi? Deixa eu apagar, fazer bonitinho. Esse composto em 1942 por Erivelto Martins, é claro que foi o samba Ave Maria do Morro. Eu estou explicando algo acerca desse samba, algo acerca do samba Ave Maria do Morro. Esse é um termo explicativo que nesse caso está separando o sujeito do verbo por uma... Está separando o sujeito do verbo. Foi inserido um termo foi deslocado... Ai, caraca. Um termo está sendo utilizado para explicar algo acerca... Não foi nada deslocado. Eu inseri no texto, não teve nada deslocado. Eu inseri no texto uma ideia com o objetivo de explicar algo acerca dos versos do samba Ave Maria no Morro, beleza? Difícil sair a explicação. Eu quero pelo mesmo motivo, vírgula pelo mesmo motivo. A primeira favela carioca foi Morro da Providência, antigo Morro da Favela. Ora, meu Deus. Quem é o antigo Morro da Favela? Não estou explicando algo acerca do Morro da Providência? Da mesma forma que eu acrescentei uma oração acerca do samba Ave Maria do Morro, dizendo que ele foi composto em 1942 por Erivelto Martins, informação essa que, se eu retiro da frase, não faz a menor falta ao texto. Nesse caso, na letra A, eu também estou acrescentando um termo explicando algo sobre o Morro da Providência que não era necessário para o texto. Essas vírgulas do enunciado que separa esse termo explicativo é a mesma vírgula que separa a expressão antigo Morro da Favela do termo Morro da Providência. Então, nesse caso, eu tenho vírgulas por motivos iguais. A resposta da nossa questão é a letra A. Beleza? Vamos ratificar? Vamos ver o motivo das outras vírgulas? Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desapor. Essa vírgula separa orações assindéticas, ou seja, entre essas duas orações não há conectivo. Quando eu tenho orações coordenadas, ou seja, com ideias separadas, com valores em sentidos independentes, essas orações, por não terem conectivo, vão ser separadas entre si por vírgula. Então, isso é a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. C. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro, veja, essa vírgula está separando uma oração explicativa, né? Apresentou uma oração coordenada explicativa, a vírgula antes dela é obrigatória. Por isso, em 1893, adjunto adverbial de... virei, ó, viu que eu falei para vocês? De ficar apoiando? Se eu não apoiar, fica assim, tá? Adverbial. Não ficou tão ruim, não. Aí foi porque eu cliquei. Adjunto adverbial de tempo, que foi, ó, os pobres que viviam em Cortiço em 1893, foi deslocado, vírgula obrigatória. O sol colorido é tão lindo, sempre que eu tiver palavras ou expressões repetidas, a vírgula entre essas expressões ou palavras é obrigatória. Então vejam, olha de novo, letra B, vírgula separando orações coordenadas assindéticas. C, eu falei besteira na C, eu falei coordenadas, lembra que o pois, assim como porque, visto que, já que, uma vez que, são conjunções que podem ser tanto explicativas quanto causais. Se eu for lá no texto,
Só para confirmar, tá, galera? Tá errado, porque não é o mesmo motivo lá de cima. É só para dizer o seguinte. Lá não existe felicidade. Cadê esse trecho, hein? Lá não existe felicidade de arranha-céu. Achei. Já sei onde é. É o trecho logo no segundo parágrafo. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Essa é a causa de não existir felicidade de arranha-céu. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. É a justificativa, é a razão para não existir felicidade de arranha-céu. Então um fato gerou o outro, nesse caso é adverbial causal. A vírgula aí ela é facultativa, tá? Porque como a oração vem depois da oração principal, né? Não precisava estar na ordem direta, essa vírgula é facultativa, mas não é o mesmo motivo dado enunciado. Então, repetindo, na letra B, separa orações coordenadas assindéticas. Na C, separa a oração principal da subordinada adverbial causal. Na letra D, são vírgulas que isolam o adjunto adverbial que foi deslocado. E na E, vírgula que separa termos repetidos, expressões repetidas. A alternativa A é um termo inserido no texto com a intenção de explicar, acrescentar informação a um termo do texto. Nesse caso, o antigo Morro da Favela fala algo acerca do Morro da Providência. E composto em 1942 por Erivelto Martins, é uma informação inserida acerca do samba Ave Maria do Morro. Demorou? Mas saiu. Resposta da questão número 94 é a letra A. Beleza, galera? Fechamos mais um bloco. Próximo bloco, ó, é o derradeiro. Vamos encerrar o nosso curso com as últimas questões. Vamos que vamos, galera. Último bloco de questões. Vamos encerrar essa sequência maravilhosa, ó. Questão pra caraca. Tudo PR4, tudo preparando você pro seu concurso que você vai arrasar. Desce, vamos lá pra baixo com a frase: lá não existe felicidade de arranha-céu. O compositor do samba quer dizer que na favela, é bonito esse trecho que diz assim, ó: lá não tem visão de arranha-céu. Cadê? Nossa, já andamos bastante, hein? Lá não tem visão de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Concorda comigo que tanto o arranha-céu quanto quem mora no morro mora bem alto, sim ou não? Em locais bem altos? Isso quer dizer o quê? Me perdi na questão 95, achei. O compositor do samba quer dizer que na favela a vida é bem mais difícil que na cidade? Não, pelo contrário, ele está dizendo, não é que a vida é bem mais difícil, isso é importante. Não é o que você acha, é o que o autor está querendo dizer. Lá não existe felicidade de arranha-céu, porque quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Ou seja, essa felicidade de arranha-céu não existe. Existe uma outra felicidade. Porque assim como quem mora no arranha-céu é feliz, quem mora lá no morro também é feliz. Cada uma da sua forma. Concorda comigo? B, as casas são muito mais pobres que os edifícios do asfalto. Ele não está falando isso. C, a felicidade é fruto de uma visão de vida diferente. Olha aí, ó. Lá não existe felicidade. Faço questão de voltar ao texto. Não sei se eu decorei ele bonitinho. O texto diz: secretária, não. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Ao dizer que já vive pertinho do céu, é que eles também têm a sua própria felicidade. Lá não existe essa felicidade de arranha-céu. Existe a felicidade de quem mora no morro. Até porque essa gente também vive pertinho do céu. Ou seja, há uma visão diferente de felicidade. A felicidade é fruto de uma visão de vida diferente. Lembra que quem escreveu esse samba tinha aquela visão romântica da favela? Lembra que ele destacou isso? Que quem escreve lá, Cartola, Carlos Cachaça, no caso aí Erivelto Martins, ele escreveu esse samba com aquela visão romântica. De quem mora no morro também tem uma felicidade, só que não é de arranha-céu, é de quem vive pertinho do céu. Então a visão de felicidade aí realmente é diferente. A resposta da questão, obviamente, é a letra C. Letra D, ninguém pode ser feliz, pelo contrário, diz
que lá na favela o povo é feliz porque mora pertinho do céu, e a felicidade é um sonho inatingível. Não, pelo contrário, ele diz sim que existe uma felicidade diferente da de arranha-céu, mas que é uma felicidade. Resposta à questão número 95 é a letra C de casa. Questão número 90. Opa, e 6 foi, demorou, mas foi. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém só. Lá no morro, que beleza. Nesse segmento da letra do samba Alvorada, considerada a realidade da favela atual, temos uma figura denominada nesse segmento da letra do samba Alvorada, considerada a realidade da favela atual. Ninguém chora na favela atual, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Na realidade de hoje, isso é o que mais ocorre, pela dificuldade social, pela violência, enfim. Queridos, ao dizer que ninguém chora, eu não estou fugindo de uma realidade, eu não estou sendo ninguém. Tudo bem, se você ainda considerar a favela um lugar bom para morar, muita gente não passa por isso, mas não é um exagero. Galera, se a gente está falando de exagero, hipérbole. Maldosamente, para quem confunde os termos, ele botou hipérbato. Hipérbato é uma figura de linguagem de construção, de sintaxe, ou seja, quando eu tenho alteração na ordem natural dos elementos, por exemplo, se o sujeito sai do início da oração, se um adjunto vem para frente, ou seja, alteração da ordem dos elementos de uma oração, chama-se hipérbato, tá ok? Metáfora, falei recentemente, uma outra questão. Metáfora é a comparação implícita, sem o conectivo. Metonímia, já falei também em outro momento, é a figura de linguagem que você associa uma ideia a outra. Lembra da marca e produto? Quando eu falo em xerox, não é xerox, eu estou querendo dizer que eu vou tirar uma fotocópia, mas xerox é a marca da fotocopiadora. Me cortei com a Gillette, lembra? Foi com a lâmina, a Gillette é a marca. Então eu associo a marca ao produto. Então, metonímia. Eufemismo é você suavizar, não é isso? Uma informação. Eu não sei eufemismo, não. Estou suavizando. Aí eu estou falando que ninguém chora. Eu estou exagerando. É uma forma de você suavizar? Não, porque quando você suaviza, você não deixa de informar. Por exemplo, ele enriqueceu por meios ilícitos. Eu estou evitando dizer que ele roubou, mas eu estou dizendo a verdade. Só suavizei. Quando você fala hipérbole, você está exagerando, fugindo da realidade. É claro que a resposta é a letra D de dado. Vamos para 97. A poesia foi uma forma de camuflar a realidade. A frase do texto confirma essa afirmativa a poesia foi uma forma de camuflar a realidade. Então a gente está falando dos sambas que exaltavam a favela, o morro. A poesia foi uma forma de camuflar a realidade. A frase do texto confirma essa afirmativa. Provavelmente a gente vai achar isso no trecho de música. Favela é lugar de bandido? Claro que não. A poesia, não tem poesia nisso. Isso é uma afirmativa sobre a favela nos dias de hoje. A primeira favela carioca foi Morro da Providência, antigo Morro da Favela. Isso é uma mera informação, não sei, acho que vai ser poesia. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura lá no morro. Isso é um trecho de poesia, só que ele está mostrando uma realidade, não está camuflando. Os barracões são de zinco, sem telhado, sem pintura lá no morro. O sol colorido é tão lindo, veja que aí, ao destacar o sol que é visto lá da favela, lá no morro, que beleza, né? O sol colorido é tão lindo, é claro que eu estou chamando a atenção para alguma coisa que fuja, que esconda essa realidade, que na verdade os sambas tentaram evitar mostrar. Claro que a resposta é D. Vamos ver a letra E. Assim o Rio de Janeiro passou a ser sinônimo de favela. Não, isso não é uma forma de camuflar a realidade, isso é a realidade. Agora, a letra D de dado é a forma de você exaltar o aspecto positivo em detrimento do negativo. Claro que a resposta número 97 é letra D de dado. Vamos para a questão 98? 98 já é outro texto. Perguntas e respostas. Pergunta feita por um rapaz chamado André e respondida por Max Geringer. Max Geringer era o guru do empreendedorismo, não era isso? Pois é, fez muito sucesso aí
alguns anos atrás. Não tenho mais notícia dele. Meu chefe me diz que preciso ser mais paciente. Se escrevermos essa mesma frase em referência à terceira pessoa, sua forma adequada será, vamos por parte, vai. Meu chefe, primeira pessoa. Se eu tirar o meu, que é pronome de primeira, e botar o de terceira, é seu. Correto? Me diz. O me, em relação ao verbo dizer, quem diz alguma coisa a alguém. Esse me é o objeto indireto. Quando a gente pensa em objeto direto e indireto de terceira pessoa, lembre-se, os pronomes o, a, os, as exercem papel de objeto direto. Já os pronomes lhe e lhes exercem papel de objeto indireto. Então, para ser objeto indireto no lugar do me, tem que ser o lhe. Lhe diz que preciso ser mais paciente. Preciso de primeira pessoa do singular. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Não é isso? Seu chefe lhe diz que precisa ser mais paciente. Se você perceber, é exatamente como está construída a letra A. Beleza? Resposta da questão número 98. Passar lembrando, primeira pessoa, pessoa que fala. Segunda pessoa, com quem eu falo. Terceira pessoa, de quem eu falo. Seu chefe, já falei isso também em outro momento. Lembra que seu, apesar de muita gente usar para a pessoa com quem se fala, eu até posso, desde que eu trate a pessoa como você. Para eu falar teu chefe, é claro que estou te tratando como tu. Não é isso? Para falar seu chefe me direcionando a você. Agora, se eu estou falando de alguém, eu vou falar o seu chefe, dela ou dele, né? O seu chefe lhe diz, ou seja, diz a ele ou a ela que precisa, ele ou ela precisa ser mais paciente. 98, letra A. Vamos para 99, falta pouco, hein? Segundo o que se pode depreender do texto, a resposta dada por Max Geringer aconselha implicitamente a que o funcionário André. Segundo o que se pode depreender do texto, a resposta dada... Bom, o texto trata muito sobre a questão da origem das palavras, fala sobre a palavra paciência, porque ele fala que o patrão dele mandou ele ter paciência. E ele fala sobre a questão da origem da palavra paciência, de patos, não é isso? Pois é, do grego patos, uma coleção de características pessoais, enfim. E no final ele diz assim, ó, André, quando alguém diz pela terceira vez que precisamos ser mais pacientes, isso é um sinal de que já fomos muito pacientes. Ou seja, a gente já está esperando muito tempo. Se está pedindo para você ser paciente, é porque você não pode mais ser paciente. Ou seja, ou você desiste, ou você insiste. A. Aconselhe implicitamente aqui o funcionário André. A. Insista no que pretende. Desista de suas pretensões. Continue paciente, mantenha calma. Continua paciente, mantenha calma, é a mesma coisa. Force a sua demissão. Pois é. Nesse caso, você pode até falar, mas quando ele fala, cara, ele está pedindo que aumento ou uma oportunidade. Claro, ele fala, cara, se você está pedindo paciência, porque você já está esperando há muito tempo. Insista, persista, continue exigindo, porque isso, se você acha que é de direito seu, vale a pena insistir. Ele está estimulando o rapaz a continuar no seu objetivo de tentar uma oportunidade ou de buscar um aumento, beleza? Então ele insiste no que pretende, ele está pedindo para ele desistir, ele está falando em forçar a demissão, né? Você poderia até entender isso. Se a pessoa está esperando um tempo, cara, vai continuar esperando? Mete o pé? Não, você está querendo dizer não. Persista aqui no seu objetivo, tá ok? Gente, vamos lá, questão número 100, ó. 100 questões é muita coisa, hein? Só não aprendemos com a resposta de Max Geringer, ou seja, durante a resposta de Max, ele te passa muitas informações. Por exemplo, o fato de algumas palavras portuguesas derivam do grego, ele fala sobre a palavra paciência, deriva sim, ele fala isso. A razão de denominar-se de paciente, quem está doente, aquele que, né, ele fala aqui, ó, ele é chamado de paciente porque está doente, de onde se deduz que uma pessoa paciente demais não é inteiramente sadia, certo? O significado da palavra patologia, tem de patologia? Tem, não tem? Fala de patos, pessoas que não vêm embutida, portanto, depois de patos, também derivou patologia, o estudo da doença humana. A relação entre doença e paciência, falou a pessoa que não é sadia. O motivo de ficar mais indignado, não, aqui ó, ele fala,
O médico chama o doente de paciente não porque o coitado aguenta ficar na sala de espera por consultório durante horas, resignado sem reclamar. Ele não explica o motivo de ficarmos resignados. Essa é a resposta. Percebeu? Ele cita isso como uma situação, mas não explica o motivo. Ele fala, não é por isso que nós somos chamados de paciente, porque a gente fica horas esperando, a gente é paciente. Não, você está surtando. Mas aí ele não fala o motivo de ficarmos resignados. Na verdade, ele não quer dizer nem que a gente está resignado. Meus queridos, finalmente, hein? Espero que tenha valido a pena. A voz acabou. Sem questões de língua portuguesa, todas da PR4, contemplando praticamente todos os assuntos que já caíram, tanto nos editais anteriores quanto nas provas anteriores. Queridos, espero que tenha valido a pena. A voz está indo embora. E antes dela ir, desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Que tenha valido a pena esse esforço. Continuem estudando. Entre em contato com qualquer dúvida com o Focado no Digital para que a gente solucione qualquer coisa que fique pendente. Beleza? Porque lembre-se, a gente tem um objetivo. E o teu objetivo, nosso objetivo, também é o seu, a sua aprovação. Tá ok? Sucesso, tudo de bom. E vamos estudar!